Muito bem, agora vamos tratar, dando sequência, ao nosso conteúdo de conjuntos, né? Nós vamos tratar agora conjuntos, operações com conjuntos. Primeira operação aqui, a união de conjuntos, certo? Vamos aqui, dando sequência a esse conteúdo muito interessante, que é conjuntos, deixa eu diminuir aqui. Então, vamos começar aqui com união de conjuntos, né? Nessa parte de união de conjuntos, certo? Vamos aqui trazer algumas orientações, certo? Então, a ideia aqui, observar a questão da união de conjuntos, certo? A união de dois conjuntos, né, A e B, é um conjunto formado por todos os elementos que pertencem a A ou a B. Então, a união, eu uni os dois. Então, designamos a união de A e B como assim, ó, A união com B, esse U assim, esse U para cima. Então, lê-se A união B. A união B é igual, aí se abre aqui a chave, né? X tal que X, né? Pertence a A, ou X pertence a B. Então, vejamos esse exemplo aqui, o exemplo A, esse conjunto, e esse conjunto B aqui. Então, nós podemos destacar o seguinte, certo? Nessa união desses dois conjuntos, nós podemos aqui nesse exemplo, nessa resolução, deixa eu colocar ele aqui mais uma vez. Ele já está aqui, mas vamos repetir aqui. Deixa eu pegar aqui outra coisa em vermelho aqui. Então, eu vou repetir aqui, ó. A, conjunto A, nós temos esses elementos aqui, ó, mais uma vez, só repetindo. 0, 1, 2, 3 e 4, certo? E o conjunto B, deixa eu só, o meu conjunto B aqui, nós temos aqui esses elementos, o 1, o 3, o 5 e o 7. Eu estou repetindo. Então, eu quero A união com B, certo? Então, A união com B, eu quero A união com B. Então, eu vou unir os dois conjuntos. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 7. Então, a união com B, nós temos esse elemento. Eu peguei os dois conjuntos e uni, certo? Uma coisa interessante aqui, no formato de diagrama, vamos formar aqui em diagrama. Deixa eu colocar aqui em diagrama, como é que seria isso? Deixa eu pegar aqui esse círculo. Em diagrama seria mais ou menos assim. Em diagrama. Vou colocar aqui isso aqui em diagrama. Deixa eu só apagar aqui para formar um diagrama aqui bem direitinho. Em diagrama seria mais ou menos assim, ó. Deixa eu só formar esse diagrama aqui. Em diagrama. Porque eu botar ele mais lá em cima ali. Em diagrama. Assim. Isso. Então, em diagrama, aqui seria, certo? Diagrama. Vou colocar aqui em diagrama. O diagrama de Venn, né? Em diagrama. Então, nós temos aqui, vamos colocar os elementos aqui, unir os dois, né? A união em diagrama dos dois. Então, aqui seria o conjunto A e aqui seria o conjunto B. Então, a união, se eu unir aqui, você achurava aqui ele todinho, pintava ele todinho. Mas vamos colocar aqui, ó, comum aos dois. Comum aos dois, você vai perceber quem é aqui, ó, comum aos dois. Nós temos aqui no conjunto A, nós temos o 1 aqui e temos o aqui também, certo? Comum. Nós temos o 1 e nós temos o 1. Comum também nós temos o 3 e aqui. Então, nós vamos colocar aqui como sendo comum, certo? O 1 e o 3. Ó. 1, o 3.
Aí já tem o 1 e o 3 aqui, nós faltou aqui o 0, o 2 e o 4. Não é isso? E no de lá seria o 5 e o 7. Né? Os 5 e 7. Pronto. Se fôssemos fazer um diagrama, seria nessa forma aqui, ó, em diagrama. Em diagrama seria dessa forma aqui. Certo? Seria desta forma. Ok. Então, a união com B seria justamente unir os dois conjuntos, certo? E aí, se eu fosse, vamos só apenas colocar aqui pintado, certo? Seria a união de todo o conjunto, né? Vamos pintar ela aqui, dessa cor aqui, essa cor aqui. Então, seria o que? Unir todo o conjunto aqui, ó. Unir todos eles. União, certo? Seria pintar todo ele. Unir. União seria isso aqui em diagrama. Ok? Então, a união com B. Vamos agora para o segundo aqui. Agora, dando sequência aqui, a intersecção. Isso é a intersecção de dois conjuntos. Na intersecção de dois conjuntos, certo? Intersecção aqui, ó. Intersecção ou interseção de dois conjuntos. Então, a interseção de dois conjuntos A e B é o quê? É o conjunto formado, ó, por todos os elementos que são comuns. Vou só destacar aqui, ó. Então, comuns. Então, os dois elementos são comuns. Comuns. Comuns a A e a B. Isto é, pelos elementos que pertencem a A e também pertencem a B. Então, se pertence a A, pertence a B. Então, são comuns. Então, vejamos aqui um exemplo. Vamos pegar aqui esse exemplo aqui. Deixa eu destacar aqui o exemplo A desse conjunto. Vamos supor que eu tenho esse conjunto aqui. A intersecção, só lembrando aqui, é esse U para baixo aqui, ó. Esse U para baixo. Esse U é para baixo, a intersecção aqui, ó. Enquanto que na união é para cima, então lê-se da seguinte forma: A inter B, ó. A inter B. Então o U é deitado. Ok? Então vamos supor que eu tenho esse conjunto aqui, ó. Conjunto A, certo? Nós temos esses elementos aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4. Pronto. Nós temos esse conjunto aqui. No conjunto B, eu tenho os seguintes elementos. Eu tenho 3, 5 e 7. Aí o que é que eu quero? Eu quero A inter B, ó. A inter B. Então, A inter B, quem seria? Quem seria comum aos dois conjuntos? Esse aqui, ó, o 1 é comum e o 3 ó, é comum. Tem outro comum? Então, na verdade, A inter B seria os elementos que pertencem a A e pertencem a B, seriam comuns. Então, os números seriam, na verdade, só o 1 e o 3, né? O 1 e 3. Então, A inter B seria 1 e 3. Ok? Então, se fôssemos colocar no diagrama aqui, vamos colocar no diagrama. Em diagrama, seguindo aquele mesmo esquema diagrama de Venn, deixa eu só colocar aqui diagrama. Em diagrama Em diagrama, nós vamos seguir dessa forma aqui, ó. Vamos pegar aqui em diagrama. Novamente aqui. Em diagrama seria dessa forma aqui, ó. Então, seria em diagrama, eu, na verdade, pintar isso aqui, ó. Diagrama. Deixa eu colocar isso aqui, ó.
seria em diagrama eu pintar isso aqui, ó. A intersecção comum aos dois, certo? Seria comum aos dois. Em diagrama seria mais ou menos dessa forma. Aqui eu teria o conjunto A e aqui o conjunto B, certo? Então, quem é comum aqui seria o 1 e o 3. 1 e 3, né? O restante você colocaria no A aqui, no B e no C. Então, a intersecção seria aqui. Então, na verdade, A inter B ó, é exatamente isto aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui é a intersecção, certo? A inter B. Beleza? Vamos adiante. Agora, diferença de conjuntos. Nós vimos a união de conjunto, a união com B, vimos a interseção, né? A inter B, e agora diferença de conjunto. Na diferença de conjunto, nós vamos ter o seguinte, veja aqui, é a diferença de dois conjuntos, certo? A diferença de dois conjuntos. Vamos pegar aqui. Então, a diferença de dois conjuntos A e B é o conjunto dos elementos que pertence a A, mas não pertence a B. Então, a diferença de conjunto na verdade, o conjunto dos elementos que pertence a A, mas não pertence a B. Então, A menos B. Designamos, certo, A e B por A menos B, certo? Lê-se A menos B. A menos B. A menos B é igual a x, tal que x pertence a A e x ele não pertence a B. Então, os elementos de A que não pertence a B. Então, como é que seria aqui? Vejamos aqui um exemplo desse conjunto. Deixa eu pegar aqui. Vamos dar aqui um exemplo. Vamos pegar esse conjunto aqui mais uma vez como exemplo. Certo? Então, aqui, nesse conjunto A, 1, 2, 3, 4 e 5. E no conjunto B, eu tenho os seguintes elementos. Eu tenho 2, 4, 6 e 8. Certo? Ok? Então, é A menos B. Quais são os elementos que têm A, mas não tem B? Os elementos têm A, mas não tem B. Nós temos aqui o 1, certo? Nós temos o 1. Vamos só marcar aqui. Temos o 1 aqui, ó, em A, mas não tem B. Nós temos o 3, tem A, mas não tem B, ó. E nós temos o 5. Então, seria exatamente esses três números, A menos B. Pertence a A, mas não pertence a B. Então, seria 1, 3 e 5. No diagrama, como é que nós esboçaríamos isso? Colocando aqui no diagrama. Certo? No diagrama. No diagrama. 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 No diagrama seria da seguinte forma. Ok? No diagrama. No diagrama seria assim. Deixa eu só pegar aqui. Rapaz. Que às vezes tem que sempre vir aqui. No diagrama, vamos pegar isso aqui. E depois vamos pegar. Opa! No diagrama. No diagrama, vamos pegar aqui. Seria assim. Então, eu tenho o conjunto A aqui e o conjunto B. Na verdade, seriam os elementos de A, menos, que pertencem a A, mas não pertencem a B. Então, seria esses elementos. Deixa eu pegar outra cor aqui, diferente.
Seria esses elementos aqui, ó. Vamos pintar aqui. Esses elementos aqui, ó. Certo? Que não tem aqui, certo? Os que pertencem a A, mas não pertencem a B. Então, seria mais ou menos dessa forma. Então A menos B seria exatamente isso que eu acabei de destacar. Seria isso aqui, ó. Certo? Então, seriam os números aqui, seriam os números, certo? Seriam os números pertencem a A. Então, seria 1, 3, 5, né? E aqui seria o 2 e o 4, a intersecção tendo os dois. E o restante dos números 6 e 8, certo? Seria dessa forma. Então, a diferença é isso. Os elementos pertencem a A, mas não pertencem a B. Menos os que pertencem a B. Então, essa é a diferença de conjunto. E agora, operações com conjuntos, né? Complementar de um conjunto. Complementar de um conjunto. No complementar de um conjunto, nós temos o seguinte, olha só. Vamos pegar aqui mais uma vez. Nós temos, observe, quando B é um subconjunto de a diferença A menos B chama-se complementar de B em relação a A. Complementar de B em relação a A. Então, isso seria da seguinte forma, né? Seria dessa forma aqui, ó. Complementar, vamos ver esse Czão aqui, ó. Complementar de B em relação a A é igual a A menos B, ok? Seria dessa forma aqui. Se os elementos que pertencem a A, mas não pertencem a B. Então, seria complementar. Complementar de B em relação a A. Então, eu tenho aqui esses dois conjuntos, né? Então, observe. Então, eu posso colocar complementar de B em relação a A é igual a A menos B. Os elementos que pertencem a A, mas não pertencem a B. Quem seria aqui? Seria quem? Se pertence a A, mas não pertence a B. Seria o 0, seria o 1 e seria o 4. Né? Seria o 4. Pertence a A, mas não pertence a B. Não é? Olha, que pertence a o 0 pertence a A, o 1 pertence a A, mas não tem B. Ó. E também aqui o 4. Certo? No diagrama, como é que nós poderíamos representar isso no diagrama? Ficaria muito simples aqui, ó. Vamos pegar novamente esse diagrama, certo? Vamos apagar aqui esse diagrama aqui. No diagrama, vamos colocar aqui. Deixa eu subir você aqui novamente. No diagrama, eu tenho aqui o conjunto A e aqui o conjunto B, né? Então, ficaria, ou melhor, eu já estava fazendo a diferença aqui, né? Vamos só voltar aqui, certo? Fazendo aqui novamente, porque eu já estava fazendo diferença. Vou colocar aqui bem maior, complementar, vou pegar novamente aqui, e ele aqui ficaria um menorzinho dentro, né? Pronto, seria assim. Então, eu teria aqui, ó, certo, o conjunto A e aqui o conjunto B, esse pequenininho aqui, certo? No B eu teria o quê? Como complementar de B em relação a é igual a os elementos que pertencem a, mas não pertencem a B, então os que pertencem a, mas não pertencem a B, nós teríamos aqui pertence a o 0, certo? O 1 seria o 4 também, né? E os restantes pertencem a B, que seria o 2 e o 3. Então, seria dessa forma aqui. Então, se fôssemos achurar aqui, seria exatamente toda essa parte aqui achurada seria um menor complementar. Deixa eu só pegar aqui. Seria pintada essa área aqui todinha, certo? Seria toda essa área aqui pintada.
Então, seria justamente complementar de um conjunto, né? Seria exatamente isso, complementar de B em relação a A é igual a A menos B, que seria exatamente essa parte pintada aqui, certo? Seria exatamente essa parte pintada, ok? Seria essa parte pintada aqui, tá certo? Então, pessoal, é isso, certo? São esses três conjuntos, esses quatro conjuntos, tem a união de conjunto, a interseção de conjunto, diferença de conjunto e complementar de um conjunto, ok? Então, até a próxima aula, dando sequência ao estudo, né, de conjuntos.